Os Irmãos Catita têm uma faceta que nem toda a gente saberá hoje em dia, que é, nós fizemos umas temporadas valentes no Cinearte em Santos, no Teatro Barraca, onde tocávamos sexta e sábado todas as semanas. Ok, e começámos com um espetáculo minimamente normal, mas aquilo foi engrossando a nível de repertório, e nós começámos a tocar tipo 3 horas e 4 horas e 5 horas com os tais improvisos. 5 horas? De tal maneira que o espetáculo, eu estava a tocar e via pela janela os comboios da linha de Cascais. Olha, já recomeçaram os comboios, já são 6 da manhã. E às tantas o dia clareava, e quando o espetáculo acabava, o Manel, em vez de dizer boa noite, obrigado, dizia bom dia. Bom dia, obrigado. E terminávamos todos os espetáculos com uma canção incrível do Tony de Matos chamada Lisboa Acordou. Posso tocar um bocadinho? Com certeza. Para quem não conhece o Tony de Matos, o maior. O Tony de Matos foi realmente... Eu tenho aqui tive aqui ontem o Gel. E ele não gosta que se diga a palavra o maior. Ah, é? Porque nós estamos. Ele chamou-me tudo. Descascou-me logo no início da conversa. Não, porque chamas toda a gente do maior. O maior. Tu és o maior. Gimba, tu para mim és o maior. A seres o Gimba, tu és o maior. E o Tony de Matos era também o maior. O Tony de Matos foi um cantor icónico dos anos 50, 60. Tinha um bocado overacting, ou seja, é uma geração de cantores que cantava assim, não sei quê. Mas se tu tirares esses sticks, tens as canções são fantásticas. Mas ele compunha? Não, ele era um intérprete. Não sei quem são os autores desta canção. Esta canção está num filme chamado Rapazes de Táxis, um filme daqueles portugueses horrorosos dos anos 60 que não fizeram história, em que ele e o António Calvário fazem de choferes de táxi, e portanto são várias peripécias. E como são os dois cantores, há umas canções espalhadas pelo filme, e o Manel recuperou algumas. Recuperou esta neste caso. E então isto tirando o intro da canção, é algo como Lisboa acordou com os seus olhos banhados em flor, a luz do sol quase grita bom dia Varina, que linda que vai. O sol da manhã acordou a cidade, trabalhar é condão, pois então trabalhei não sei quê. A luz da manhã. Fantásticas estas canções. Eu tive aí já convidados, vi-me aflito para eles sacarem da guitarra e tocarem alguma coisa. Para ti foi uma cena. Aliás, foi a primeira coisa que me perguntaste. Posso levar a guitarra? Telefone, claro que sim. Eu fico sempre contente. Quem mais trouxe guitarras para aqui? Eu tive aqui um convidado, um colega meu amigo, Heller Agapito, colega de profissão. Grande nome. Grande nome, Agapito. E ele toca umas coisas em casa e compõe e tal. E eu desafiei. Eu fui um bocadinho mauzinho, insisti. E percebi que não devia ter feito. Eu errei. Coloquei numa situação um bocadinho confrangedora, não é? Ele não queria, eu tenho que respeitar isso. E eu devo dizer, já agora confesso isto. Eu tinha, durante algum tempo, durante bastante tempo, eu tive sempre esta paranoia de cabe-me a mim puxar pelo talento das pessoas. As pessoas têm o talento, têm que mostrar, porque é um dom. Têm que mostrar. Tens que mostrar. E houve uma conversa com o Miguel Guilherme, por acaso é o meu convidado esta semana, e foi a semana passada que tive, que eu vi de facto o quão errado eu estou. Então. Porquê? Porque uma coisa é o talento e outra coisa é a vocação. A pessoa pode ser muito talentosa e não ter vocação para ser artista. Eu dei um exemplo no outro dia ao Marco, um exemplo um bocadinho infeliz, mas vou repeti-lo aqui. Vamos imaginar, Gimba, que eu tenho muito jeito para foder. Vamos. Isso não significa que eu seja um artista porno. Entendes? É exatamente a mesma coisa. Portanto, eu posso ser um talento extraordinário para uma determinada coisa, nomeadamente foder. Eu não tenho que mostrar isto às pessoas. Eu não tenho que agora ser um artista porno. Só porque tenho... É exatamente a mesma coisa. Portanto, tu até podes ser um gajo muito talentoso a compor, um virtuoso na guitarra, mas se não tiveres essa vocação para mostrares, não vai ser um Rui Unas desta vida estúpido a insistir que te vai fazer mudar de ideias. Faz sentido aquilo que eu estou a dizer? Faz. Demasiado. Eu ia pegar onde larguei quando peguei na guitarra para falar do Tony de Matos, porque estava a falar daqueles espetáculos malucos. Os espetáculos eram realmente malucos, portanto, eram umas noitadas. Eu acho que se pode chamar agora, que já passou um tempo, os loucos anos 90.
Os anos 90 foram, foram loucos. 90. E se tu fores a ver o grunge, epá, e aquelas bandas que apareceram junto com os Nirvana e não sei o que, os Beastie Boys, tu vês os vídeos daquela malta em palco, e aquilo foi realmente uma década louca. Pá, e vieram de uma década muito tramada que era os anos 80. Sim, pá, os anos 80 eu passei pelos anos 80 e por acaso não guardo. Os anos 80. Acho que é uma década assim muito croma. Pá, não digas isso. Pronto, mas os anos 80 foram muito fortes. Não vamos por aí, deixa-me só. Eu gostava muito de mencionar aqui algumas coisas relacionadas com aqueles espetáculos malucos, ou seja, foi uma altura realmente de excessos. E tanto a banda como o público estavam num estado assim um bocado às vezes indescritível. Então aconteciam coisas completamente malucas. Havia um gajo que aparecia lá a meio do espetáculo e comia peixe cru. Epá, e o gajo fazia parte do espetáculo. Ele comia peixe cru. Portanto, atenção, está aqui o gajo que era o Tony Barracuda. E o gajo aparecia, era assim um gajo muito pouco telegénico, parecia assim como vinha de trombas, com um saco acabadinho de chegar da praça. E primeiro tinha que fazer um teasing e lia qualquer coisa, mas muito chato. O gajo começava a ler uma merda muito chata e as pessoas começavam a assobiar e a mandá-lo Pokémon e não sei o quê. E o gajo dizia: pá, se vocês não. O gajo mandava as pessoas calem-se, caralho, calem-se, não sei o quê. Às tantas dizia: se vocês não se calam, leem esta merda até ao fim. Não sei o quê. Pronto, finalmente o gajo comia o peixe e depois atirava as espinhas e não sei o quê. Mas o gajo comia o peixe cru, era uma coisa louca. Eu lembro de uma vez ter provado uma sardinha, estava suficientemente inebriado, disse: também quero experimentar, não há de ser nada de especial. E realmente não foi nada de especial. E então houve um dia em que o gajo, em vez de trazer muitas sardinhas, que ele comia aí umas 7 ou 8, trouxe assim um peixe grande, daqueles em que o gajo começa a trincá-lo e começam a cair as barrigas e as bexigas e aquelas merdas. Opa, e depois houve uma gaja que se levantou no meio da plateia: tu és uma fraude, tu és não sei quem, não sei quem. O gajo: cala-te, não sei se lhe chamou puta, uma merda qualquer. Epá, e depois aconteceu a coincidência do gajo se chatear realmente com a gaja e de lhe atirar-lhe o peixe e de lhe acertar com o peixe na tromba. E aquela malta toda adorou e portanto bateu palmas e não sei o quê. Outra coisa que acontecia a meio de espetáculos parecia um gajo que era o Pedro da Pistola. E o Pedro da Pistola estava combinado connosco, era um gajo que fazia coleção de armas e tinha um pistolão de tipo Colt 45, uma pistola daquelas tipo Clint Eastwood, uma pistola enorme, que tinha uma coisa de pólvora cega, portanto não tinha balas, mas fazia o estampido. De maneira que no meio do espetáculo, o palco do Cinearte eram assim 2 degrauzinhos, o gajo subia aos 2 degrauzinhos, sacava de uma pistola, as pessoas ficavam a olhar, o gajo fazia aquilo um estrondo incrível. Não sei, e depois metia a pistola ao bolso e desaparecia. E as pessoas ficavam dizendo: o que é que se passa aqui? Eu só fazia isso. E um dia, só para acabar com as loucuras todo todas. O tempo, conta todas as loucuras. Um dia, o João Leitão, o guitarrista, trabalhava numa empresa ligada ao espetáculo de gente, daqueles que vendem. Produtos para máquinas de fumos, luzes, cortinados, estrados, flanelas pretas, tudo o que seja de espetáculo, sei lá, e até maquilhagens eles vendiam. Então o gajo trouxe um dia uma coisa engraçada. Trouxe garrafas iguais às garrafas normais, mas feitas daquela substância que se usa nos filmes, em que dá para partir aquilo. E trouxe também sangue a fingir. E então nós fizemos uma cena combinada em que o Manel encheu essa garrafa com vinho e portanto foi bebendo. Era habitual ele ter uma garrafa com vinho e ir bebendo. Mas quando o gajo finalmente acabou a garrafa, estava o Francisco Ferro, o percussionista, a cantar a sua canção, que é Há Tantas Coisas das Quais Tanto Gosto. E esse gajo usa sempre um chapéu. E às tantas, no meio daquilo, o Manel já diz: agora vou partir a garrafa nos cornos deste gajo. Bem, mandou-lhe com a garrafa nos cornos e o público ficou completamente assim. E o gajo continuou, fez aquele estampido, e o gajo ficou com o chapéu saía de cacos, lá. E o público perguntou: o que é que se passa aqui? Isto era simplesmente impensável nos dias de hoje. Era uma coisa incrível. Isto está nos anos 90. Loucos anos 90. 2016 ou 2017. Qualquer coisa a acontecer desse género. Eu não estou a imaginar. Repara, os tempos não têm que clonar tempos. A gente agora não pode. Isso também os tempos são os tempos. Sim, os tempos são os tempos. Cada década é a sua década, cada ano é o seu ano, cada geração é a geração que é. Vão acontecendo coisas e algumas coisas são marcantes. Eu imagino alguém que. E estas noites, para muita. Desculpa estar a interromper, mas para muita malta que andava na noite, e era Lisboa inteira, porque nesse tempo Lisboa estava, digamos, a noite de Lisboa estava a sair do bairro alto, que era o pequeno nicho
da noite de Lisboa, era só o bairro alto. E pá, nesses anos 90 abriram as docas e houve uma espécie de uma transladação de gente que foi para Alcântara, abriu o Garage, abriu o Rockline, abriram as docas propriamente ditas. Depois, no fim da década, até foi a Expo que também trouxe, ou seja, com isto tudo, Lisboa começou-se lentamente a virar para o Rio, que é uma coisa que hoje em dia, pronto, tem a Frente Ribeirinho, ali o Caixo de Ré, está cheio de esplanadas, gente e não sei o quê, mas portanto, isso foi o princípio dessa migração, não é? Dessa migração, exatamente. E portanto, aquela malta que andava na noite, e era muita, e nós não tivemos lá 2 meses, nem 3, nem 4, tivemos para aí 4 ou 5 anos, isto foi para aí 4 ou 5 anos disto, percebes? Todos os dias. Todos os fins de semana, até que de tal maneira em que nós, que estávamos a entrar nos nossos 30 e picos anos, deixámos de conseguir aguentar fazer sexta e sábado. Ou seja, o sábado era um dia penoso, estávamos sempre umas ressacas monumentais do género. O que é que aconteceu ontem? Como é que acabou o espetáculo de ontem? E chegávamos lá e estavam os microfones amolgados e os fios estavam quebrados e tinha havido e espinhas no chão, espinhas no chão, merdas assim do género. E realmente era uma... E tu durante a semana o que é que fazias? Eu durante a semana não fazia grande coisa, porque aquela coisa... Nós recuperávamos lentamente. Eu lembro que nessa altura, durante a semana, eu fazia parte da assistência, porque eu gostava imenso do programa do Hermano José, A Roda da Sorte. Lembras-te disso? Foste lembrar! Portanto, isso coincidiu. Exatamente. A Roda da Sorte e o Com a Verdade Me Enganas, que era aquele concurso que tinha um piano pintado de vaca. Lembro perfeitamente disso. 2 dias, de 15 em 15 dias, ia à RTP. Estavas lá batido, exatamente. Conseguiram, a Tita trabalhava na RTP e conseguiu meter lá dentro. E aquilo era só rir, tu passavas ali uma tarde. Na altura ainda se pagava muito bem. Um figurante, um palmeiro, recebia 50 contos. Quê? 50 biscas? 50 contos, que são agora 250 euros, por ir bater palmas. Eu não sei se isto era por quinzena. E ainda por cima, no programa do Herman. O Herman, que era só rir. Tu devias pagar... Portanto, eu vi o Herman destruir o estúdio com aquela caçadeira. Tu viste essa mítica emissão? Vi. Eu estava lá. Deixa-me apertar-te a mão mais uma vez. Deixa-me tocar-te nos olhos. Eu levei com estilhaços daquelas panelas, daquela merda e não sei o quê. Aliás, foi uma cena engraçada porque o Herman na altura era o maior. Será que o Gel me deixa dizer o Herman podia que fazer... o Herman era o maior na altura? O Herman podia fazer tudo. Então ele dizia: tudo. Atenção, eu no último programa vou partir esta merda toda com uma espingarda. Ninguém lhe disse: Herman, é perigoso, não sei o quê. Não. Toda a gente acatou. E levou 2 tipos de munições. O programa, em vez de começar à hora normal, começou 2 horas depois, porque estiveram a reforçar por trás dos cenários, que são de madeira, não sei o quê, tiveram a pôr uns reforços, já não me lembro de quê, porque ele ia disparar desagalotes. E portanto, ele quando deu o primeiro disparo é que percebemos o alcance daquilo. Aquilo estilhaçou completamente uma porcaria qual o ferro de engomar que lá estava, uma coisa qualquer. E a partir do segundo, os gajos das câmaras, que eram os gajos que estavam mais em cima da cena, tinham aquelas câmaras enormes, matacões, portanto os gajos punham-se assim atrás das câmaras para não levarem com os estilhaços. Para não levarem com os estilhaços. E há uma coisa engraçada, que depois no fim de tudo, nós como público descemos à cena e fomos lá ver os estragos. Então no meio daquela coisa toda, houve uma panela de pressão que não furou com os agalotes. Tinha a molga dela, mas não furou. E eu adorava ter sabido que marca era aquilo e ter feito publicidade daquilo. Claro. Veja a nossa panela Silampos. Resistiu a panela Silampos resistiu aos agalotes do Herman. E isso hoje seria, e essa panela hoje seria quase um objeto de culto, né? Tipo memorabilia, estás a ver? De uma cena que esse programa foi icónico. Portanto, jamais se fará algo e jamais se pagará 250 euros aos palmeiros. Hoje quem recebe 250 euros é provavelmente o artista. É o artista. Mas jamais se fará uma coisa semelhante. Loucos anos 90. Loucos anos 90, mesmo na televisão. Anos 90, mesmo na televisão. Acho que há os anos 20, toda a gente sabe, mas nós não os vivemos. Os famosos anos 20, os loucos anos 20 do Charleston, da lei seca, já até foi mais anos 30, mas pronto, aquela altura louca dos Estados Unidos e do resto do mundo ocidental, da Europa. A Europa fervilhou com aquilo. Aliás, há um livro, não é um livro, é um estudo que está na net, muito engraçado, chamado Clubes Noturnos Modernos, e é alguém que fez uma tese qualquer para um
mestrado talvez de História, e que é falar da cena da noite de Lisboa entre 1919, 20 e 26. Ou seja, que havia clubes, que havia, por exemplo, a Casa do Alentejo, como nós a conhecemos, era um clube chamado Monumental. O que tu sabes, em meu, a frente, sério? porque li este estudo. Em frente, onde é hoje em dia, já, o que foi a sede do Sport Lisboa e Benfica, era o Bristol, que era onde parava o Almada Negreiros, aquela malta, não sei o quê. Depois havia o Palácio Foz, não lembro como é que se chamava do Palácio Foz, e havia mais 3 ou 4 ou 5 ou 6 ali na zona dos restauradores. Ok? Portanto, havia uma noite de puro pecado em Lisboa, Anos 20. de putas, vinho verde e cocaína, na realidade. Epá, que depois o Estado Novo, em 26, tumba, Pois, claro. chegou e cortou com aquele deboche todo. Só pouca ficou, vergonha. acho que só ficou o do Palácio Foz, porque o casino dava muito dinheiro para o governo civil. Ok. Mas epá, esse estudo é lindo, são 150 páginas de puro deleite de Onde é histórias. que foste sacar esse texto? Epá, olha, foi na altura em que estava a fazer as Royalettes, o nosso trio vocal, como aquilo era uma técnica, uma estética retro. Sim. Epá, e eu compus uma canção que daqui a bocado já te vou mostrar, que é As Adoro. Praias de Lisboa, e eu quis que o ambiente que eu quis criar na canção das Praias de Lisboa fosse uma ida à praia em 1927, 25. E tu não fazias ideia como é que seria e foste Epá, pesquisar. onde é que eram as praias em 1925? Ainda era em Pedroços, ainda era em Algés. sim. Epá, e eu lembro-me que andei na net de página em página e fui dar esta coisa dos clubes noturnos modernos. Epá, é uma leitura incrível. 150 páginas de lês assim, porque é só histórias. O porteiro do Bristol era dealer. Pá, depois havia os diplomatas que vinham cá e, portanto, queriam diversão, ação e aventura. Pá, e Queriam meninas. Passados 300 metros dos restauradores, Lisboa acabava, portanto era Sim, campo. sim, Isto sim. era uma coisa muito pequenininha, mas a tentar clonar de alguma maneira O que se passava lá fora, as não é? capitais, Em as Paris, capitais, em Londres, por aí pois, fora. exato, Paris, Londres, Nova Iorque, etc. Então toca lá essa música. É a música das praias. Oi, espera aí, Marco, diz qualquer coisa. Marco, vai dizer qualquer imaginem-me coisa. aí da Tem aí praia. uns cabos que me estão a chatear, man. Quais Aí cabos? atrás do computador. Eu? Cabos que Ei, estão a esse. chatear. Eu. Epá, mas Sou eu. tiramos já os cabos. O Marco é um esteto, o Marco é um Entra o esteto. primeiro violino. Bora lá.